Olá pessoal, meu nome é Juliana Ribeiro, eu sou idealizadora e criadora do Terraço da Gente e hoje é a estreia do programa Revirando do Avesso, que faz parte desse projeto do Terraço da Gente. Antes de iniciarmos a nossa entrevista de hoje, eu queria pedir para vocês que se inscrevessem no nosso canal e apertassem o sininho para que vocês ficassem por dentro das atualizações. Hoje, o Revirando do Avesso convidou o artista e antropólogo Leandro Regis Nascimento da Silva. Leandro é doutorando em Antropologia Cultural pela Universidade de Coimbra, Portugal. Possui mestrado em Antropologia e Etnologia Social pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris e é graduado em Relações Internacionais pela Faculdade Integrada de Recife. É também membro do Grupo de Estudos sobre Diversidade Religiosa e Intolerância, o GEDRI, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e faz parte do Grupo de Pesquisas Corpo, Cultura e Consumo, da Universidade Federal de Goiás. Atua em temas relacionados à antropologia religiosa, política, antropologia da arte, pesquisando sobre pertencimento, emoções, imigrações internacionais e a arte decolonial como alternativa emancipatória. Então, hoje ele está aqui para falar um pouquinho do seu percurso acadêmico e artístico e da produção de suas bonecas, que são feitas a partir de material reciclado. Então, olá, Leandro. Muito obrigada por estar aqui hoje. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer por você ter aceito o nosso convite. É um prazer conversar aqui hoje e tenho certeza que essa entrevista vai ser proveitosa, vai ser muito gostosa. E eu queria começar a fazer uma seguinte pergunta. Eu já vou começar a fazer as perguntas, certo? Então, de onde surgiu, né, essa ideia de fazer essas bonecas? Bom dia, Juliana. Obrigado pelo convite. Obrigado mais uma vez ao Terraço da Gente pela parceria. Então, essas bonecas, elas ditas bonecas, né? Estatuetas ou então monumentos, essas produções, elas surgiram na época quando começou o Covid. Enfim, o Covid começou no final de 2019 e eu comecei a fazer as bonecas em janeiro de 2020. E foi uma coisa assim que eu gosto muito de colecionar artesanato, e aí a gente para de viajar, de repente não tem como mais se movimentar, e aí eu não tenho como continuar comprando os artesanatos, eu resolvi eu mesmo fazer. E aí a ideia surgiu quando eu fiz essa primeira aqui, deixa eu mostrar para vocês, estava em casa e resolvi fazer com papelão e papel, e pegar tecido que eu tinha aqui em casa para poder reaproveitar e tudo, e as bonecas foram surgindo, elas foram surgindo pouquinho a pouquinho. Nesse período de pandemia, né? Que a pandemia ela ainda está aí, mas naquele período mais crítico. E aí as ideias não consegui mais parar de fazer. Comecei a fazer uma, depois veio outra e veio uma coisa ligando a outra e elas surgem quando eu comecei a ler, terminei de ler esse livro da Marilene Patou Matisse, onde ela vai falar que o homem pré-histórico é também uma mulher. E aí essa leitura desse livro me fez associar um pouco do que é que eu poderia acrescentar, né? No dito artesanato ou arte, tem uma crítica em relação a isso, a gente vai falar depois. Mas o que é que eu poderia acrescentar? Porque tudo que eu via da boneca dita preta, que as pessoas podem chamar de boneca africana, se você for colocar no Google, boneca africana vai dar toda uma, né? Os artesãos brancos fazendo boneca africana. Então vai ter também uma crítica em relação a isso. Tudo que eu pensei foi o que é que eu poderia acrescentar fazendo uma releitura, porque aquelas bonecas ditas pretas que estão ali numa certa representatividade, uma estética, né? Inclusive do corpo racializado, que é o corpo preto, por exemplo, como é que a gente acrescenta, o que é que eu poderia acrescentar? E a minha pega essa questão da mulher guerreira, que na época lá da pré-história ela também ia para a luta, para a caça, não só com o homem, né? Então a gente vai ter toda uma questão histórica de dominação masculina, etc. E eu quis fazer uma releitura disso, uma releitura crítica, e assim foi surgindo pouquinho a pouquinho as minhas ditas guerreiras. E, enfim, muita coisa para falar. E qual a ideia e limites, né, desta representatividade? O que elas representam?
O que elas representam? Veja, eu penso que elas, no meu sentido, ela tem um limite de representatividade, porque eu não sou negro ou preto e não sou africano, né? Afro-brasileiro. Apesar delas terem carregar um pouco das minhas expressões emocionais e políticas em cima, elas têm os limites da representatividade em cima disso. Eu coloco, por exemplo, em algumas delas cores LGBTQIA+, né, que é aquela questão da luta, da luta LGBTQIA+, que varia com a boneca em si, pela questão do artista, sou eu ser LGBTQIA+, certo? Elas todas têm nelas a representação da figura feminina, eu não sou mulher. Né? Então, aí está aí os limites, sabendo que a arte vai poder se apropriar de certos elementos para fazer arte, então artesanato, com esses limites, né? Porque a gente vai ter essa questão dos estudos e das produções pós ou decoloniais, que estão aí ainda para deixar as feridas do colonialismo abertas, né? Pela quem é que pode fazer ou falar sobre o que ou sobre algo. Né, quem tem um protagonismo da fala, por exemplo, o protagonismo, o chamado local de fala hoje, vai falar muito melhor do que eu nas suas expressões, né, da sua arte. A minha arte hoje, eu costumo falar um pouco nos meus estudos que esse local de fala, por exemplo, ou de produção artística, ele pode ter, em alguns casos, um certo movimento, porque no meu caso hoje, a minha arte, esse trabalho, que eu faço por hobby, tá? Eu não vendo ainda, né? Ainda não foi exposto, nem nada, faço por hobby, tá tudo aqui dentro da minha casa. Mas, assim, isso tudo tem a mobilidade que eu chamo, ela é uma arte migratória, porque é um imigrante fazendo. Eu moro na França. Se eu voltar para o Brasil, ela vai deixar de ser arte migratória, ela vai ser arte de um brasileiro branco, enfim. E aí, com as suas limitações de representatividade e etc. Então, isso seria uma representação da arte dita preta? Em que sentido? Porque tem aquelas bonecas, né, que são pretas, né? E que Uhum. tem um cajadozinho geralmente também. Então, qual é a Sim. diferença no caso, né, dessas bonecas e da sua arte, entendeu? Você pode falar um pouco sobre isso, né? Ó, sua minha, eu tentei fazer uma certa fuga de não fazer uma representação estereotipada. Se você for, por exemplo, colocar nos motores de pesquisa de internet, botar a imagem, arte preta, então arte africana, é isso que vai dar, né? Você vai ver muita estatueta, ou então boneca, quando ela é preta, naquela representação da mulher afro-africana, eu acho que essa ainda é, infelizmente, é o que domina, com o cesto na cabeça com frutas e um filho, bebê, provavelmente ou nas costas ou no braço. Né? Elas não vão tá com o cajado, o guia, que eu chamo, né? De ir ali para a luta. Sabe aquela coisa do movimento da mulher ir para a luta, Sim, da mulher ir sim. atrás? Aí dá. Então, acho que essa é uma diferença, que eu não quis trazer esse clichê, fazer a mesma coisa nesse sentido, de botar uma cesta na cabeça e botar um bebê nas costas, por exemplo. Os clichês que a gente tem, né, em cima da Sim, cultura alheia. sim, E, sim. repito, naquela crítica, talvez até onde eu possa, do corpo, de não pensar o corpo preto como um corpo racializado. O colonialismo fez isso, né? E aí, por exemplo, eu vou estar trabalhando um pouco na minha tese de doutorado, esse movimento da arte quando ela migra com o imigrante, né? E vou estar fazendo uma Sim. comparação de estudos de artistas de rua, tá? Não são aqueles artistas que estão ali nas galerias, isso daí já é outra história, daqueles Sim. artistas de rua que estão possivelmente fazendo uma arte e tá ali expressando emoções e de certa forma lutando contra aquele sistema de exploração, enquanto do imigrante em si, né? Como é que essas emoções são expressas ali naquela produção daquela arte? Como é que ela é diferenciada? O que é que ela apresenta diferente? E como é que de certa forma a gente, aí eu vou me incluir no meio porque eu estou como artista imigrante, eu sou imigrante de base agora, né? Como é que a gente consegue, por exemplo, desalienar aquele corpo que foi alienado com a dominação colonial? Então, essas são ideias, né, de Sim. trazer para a sociedade como é que a gente pode pensar de outra forma, outros corpos, outras emoções, né, que não os nossos também. Certo. Entendo. As suas bonecas são feitas de material reciclado, certo? Você pode nos falar dessa relação das suas bonecas com o meio ambiente? Uma vez, assim, que
que você, né, você está reciclando, você não está jogando fora, né? Você pode falar dessa relação, que é importante, né, nos dias atuais, essa questão, né? Está bem em voga, Posso. vamos colocar assim. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Só um Sim, minutinho que eu separei aqui. Ó, aqui eu pego. Isso daqui é aquele negócio que você come sushi, que eu esqueci o sim, nome, certo? Aí certo. essa daqui tem na base dela o papelão enrolado. Precisa de cola para fazer, tá? Vou já chegar ali na explicação. Isso daqui é apenas um vidro de shampoo. E aí eu boto Certo, também que vai virar. Poxa, não tô com elas aqui perto para mostrar. Que vai virar uma boneca. Esse vai ser um sim, corpo, certo? E tem um exemplo aqui não vou tentar mostrar a marca, da coisa de ketchup. Tá vendo a quantidade de lixo que tem dentro? sim, E aí sim, essa relação que tem, que é uma coisa que eu ainda não fui atrás assim para trazer elemento da quantidade de coisa que de lixo que vai dentro, né? Que vai deixar de ser lixo para virar. Tem uma expressão nisso em arte que eu esqueci qual é a dominação a famosa do lixo ao luxo, né? Isso vai sim, ter um impacto interessante para a sociedade, porque a partir do momento em que você está reciclando, você não está jogando fora e está transformando o objeto em algo artístico ou artesanal. A gente tem uma sim, crítica burguesa em cima, tá? De quem é que pode fazer arte, por exemplo. Que vai ser sim, arte para a gente, não vai ser arte por francês, talvez, vai ser artesanato, né? Porque sim, pessoas estão ali naquela técnica. A ideia também dessa questão é que quando a técnica é tão bem feita que ela pode ser reproduzida quase que igual. Quando você pode sim, reproduzir de uma maneira quase que igual ou igual, isso se chama artesanato. Essa é a diferença. E a arte, ela não tem técnica em si, apesar de seguir uma forma de que ela é feita, mas assim, a técnica dela, ela vai ser única, talvez, e ela vai ser moldada. Então ela não vai poder ser reproduzida ao pé da letra. Aí isso é arte. Então aí tem a diferença, né, da arte para o artesanato. O artesanato ele vai ter a técnica que você vai poder copiar e reproduzir o artesanato quase que igual, se não igual. A arte não, apesar dela ter uma técnica em torno dela, você não pode reproduzir ao pé da letra. Só que aí qual é a questão que tem em cima? O que vai ser arte para um, o conceito de arte é subjetivo, ainda tem essa questão, né? O que vai ser arte para um não vai ser para outro. Só que, por exemplo, na minha experiência migratória, o que é arte para imigrante, ou então para brasileiro, ou então para outras pessoas de lusófonas, de língua portuguesa, que vê minhas bonecas e diz, primeira coisa tem que vender. Tem que vender, tem que levar para o mundo, não sei o que, não sei o que lá. Pronto, essas pessoas veem isso como arte. O francês em si vê como artesanato. Então tem aquela questão que a gente bota em cima, o que é que pode, quem é que pode fazer, o que e por quê, certo? Eu estava explicando para vocês há pouco, ó, o vídeo de shampoo, eu aproximei uma boneca perto dele, para vocês verem. Ela daqui, ó, o corpo dela, tá vendo? Só para ter uma ideia. Então esse é um corpo que vai ser ligado, o resto do corpo ele vai ser ligado a o pedacinho de pau e essa vai subir na cabeça, etc. Então, dentro disso, dessa produção, ela tem toda uma técnica em torno dela, que se a gente for perceber, não vai dar para ser produzida ao pé da letra. A gente pode se aproximar. Mas, sim, por exemplo, as pedrinhas não vão ser iguais, né? A forma quando você pega, eu pego o papel em volta, faço canudo e vou girando no corpo. Então, cada um vai ter o seu modelo, sim, certo? E aí eu queria só falar uma questão para vocês que a gente, como faz a ligação com a antropologia um pouquinho, né? O antropólogo Claude Lévi-Strauss, ele é o pai do que a gente vai chamar da antropologia estrutural. E ele ligava muito essa coisa da arte, quase que como uma expressão no seu estado selvagem, significa dizer que ela poderia estar acima da ciência, certo? Porque ela é interessante. expressão, de um lado, ela é a arte seria a expressão, para o Claude Lévi-Strauss, a arte seria a expressão máxima do gênio humano. Só que eu acho que ela pode ser, nesse caso, ela pode ser entendida como no mesmo prato que ciência, é uma ciência, né? Nem acima nem abaixo das outras ciências, nem acima nem abaixo da antropologia. E Sim. ela expressa alguma coisa, ela expressa emoção, ela expressa a luta política. No meu caso, ela expressa a luta política LGBTQIA+, com todas as suas, com todas as suas, com todos os seus limites, né? Com todas os limites da representação, né? Porque, como eu falei um pouco mais cedo, a gente vai ter corpos é território, boneca é Sim, objeto, né? Eu não posso estar também representando uma boneca esses territórios que tem com eles, os nossos corpos trazem com a gente, o que eu falei.
a ferida aberta do colonialismo. E aí tem artistas que falam que a gente tem os corpos cicatrizados, ou não. Fica aí aberto. Sim. Então você considera o seu trabalho uma arte? Olha, eu ouço tanto que eu não sei. Eu chamo de arte de artesanato, um trabalho artesanal artístico. Artesanato Seria artístico. isso. Porque assim, eu não tenho todo mundo vai gostar, vai ter gente que vai gostar e vai criticar. Todo mundo vai gostar e vai criticar. Então, depende, eu não vou dizer para você assim, baseado no expert, não sei de quem, esse trabalho é arte. Exatamente pela própria ideia de subjetividade da arte. É o que vai ser arte para um, não vai ser para outro. Sim. E qual é a relação que você faz com a sua arte, com a contemporaneidade da arte pós-colonial? Pós-colonial ou decolonial, né? Que tem as duas possibilidades. Isso. A gente vai ter que falar assim, um pouquinho de grandes nomes como o Aimé Césaire, que vai criar o conceito de negritude, por exemplo. Isso tudo vai estar ligado. A gente pensa que não, mas tudo é ligado, né? Sim. Frantz Fanon, que vai estar criando a questão da reflexão antropológica crítica em relação ao que foi o colonialismo. São pessoas pretas, negras, homens, né? Então, mais aqui as teorias influenciaram principalmente a Europa, e vai sair daqui para influenciar, evidentemente, o âmbito geral, né? Antropologia americana, antropologia francesa, antropologia inglesa, antropologia brasileira e por aí vai. Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, essas pessoas que elas trazem na pele, o que é que foi a marca principal do colonialismo, que é a dominação e a história sendo narrada a partir de uma perspectiva branca, né? Estudo decolonial, ação decolonial, que é pós-colonialismo, e não é o suficiente ser estudo pós-colonial. Tem que ter a combinação de ser também decolonial, você decolonizar. E aí você traz essas expressões, por exemplo, na minha enquanto pessoa imigrante, essa ideia de que esses outros corpos precisam resgatar a narrativa histórica. Como é que a gente vai fazer isso dentro com e através do trabalho artístico, no meu caso, imigrante, que é o meu local atual, né, de fala? Como é que a gente vai conseguir conciliar isso realmente sem manter a ferida aberta, então sem rechaçar? Rechaçar, acho que existe essa palavra, né? Sim, sim. Sem desconsiderar, digamos assim, certas lutas políticas, né? Porque a gente tem que pensar que eu estou no meu local de privilégio de homem branco. Passo pela opressão por ser LGBTQIA+, e imigrante, né? Então vai ter todo um peso, vai ter toda uma implicação nessa produção. Por exemplo, se eu não abrir a boca, então eu vou abrir a boca, mas apresento o trabalho, onde é que vai ter mais peso? No local de privilégio. O trabalho sendo apresentado por mim, que sou branco, ou por uma mesma pessoa que está fazendo um trabalho parecido, mas ela é negra? O que é que a sociedade está pronta a aceitar como o que significa dizer decolonialidade, né? Porque a gente está no nosso local de privilégios. A Cida Bento vai falar no trabalho dela a questão do pacto da branquitude. A branquitude vai ter esse pacto para desconsiderar certas perspectivas de possibilidade decolonial que podem ser muito mais importantes do que a minha, por exemplo, pelo simples fato de que ninguém na face dessa terra vai conseguir expressar melhor numa arte negra ou preta do que um corpo negro ou preto, porque ele traz consigo aquele chamado protagonismo daquela vivência que não é o mesmo que eu tenho. Entendeu? Aí, bom, aí a gente vai ter aquela coisa. Eu sou daquele tipo de pessoa que diz assim, que pensa que todo mundo pode falar sobre tudo, a gente pode aprender com todos e todas e todes, sem desconsiderar as limitações e de saber que a gente está sendo empurrado, a gente foi empurrado mesmo, a história empurrou a gente para ter os nossos pactos dominando certos vários grandes tipos de grupos sociais, né? Sim. Então, como é que a decolonização também é isso? Eu estava no Congresso de Antropologia e foi interessante que eu lancei, a gente teve uma pergunta que foi lançada que é a seguinte: por que é que debates tão importantes como esses ficam fechados na academia? Porque a academia ela é um ambiente fechado. Então, por exemplo, atualmente eu estou fazendo uma tese de doutorado que vai estar trazendo, não a minha boneca em si, porque eu também não sou objeto do meu estudo. A minha tese de doutorado ela partiu da minha curiosidade com o que eu aprendi e aprendo com essas bonecas no dia a dia para tentar ver outras histórias, né? As histórias, inclusive, que estão em situação de desprivilégio. Sim. São os artistas que estão na rua, que estão ali tentando viver daquela arte da rua,
com a rua andante pela Sim. rua, né? E aí, como é que a gente traz nesse deleite, digamos assim, as possibilidades os privilégios e os desprivilégios vão estar colocando. O privilégio, a gente não vai sair do nosso local de privilégio, a gente vai continuar nele, eles vão estar possibilitando um certo andamento, né? Ou não do sistema. Sim. Porque, por exemplo, eu posso, lembre-se sempre de uma coisa, criar, não é só uma questão de criatividade, é também uma questão de acesso. Eu posso fazer, dentro desse escritório aqui, que é super comportado, quando a gente fala, que foi do início da conversa que eu esqueci, que a gente fala de uma entrevista, mas é mais uma conversa, né? Sim. Esse acesso aqui ao que está em lixo, foi porque eu comprei, foi assim, embora aqui dentro eu boto tudo que é de papel, de coisa de pão, o pão vem enrolado em papel, aqui dentro boto o resto de um monte de coisa, que iria para o lixo, e boto cola, né? Parênteses aqui bem fechadinho, que é interessante a gente colocar que essa arte aqui, ela não é considerada reciclada ou reciclável completa, porque o verdadeiro trabalho reciclado, ele é livre de mistura química, você não utiliza elemento químico para poder fazer ele. Isso é Eu utilizo no interessante meu que você é a colocar. cola, É interessante você colocar né? isso, né? Assim. Eu utilizo no meu que é a cola, e para pintar eu uso tinta, né? Eu já experimentei outras cores, já perguntaram por que você utiliza tinta preta. Eu já utilizei outras cores e não fica legal, não gostei. Pronto, Né? Vai ter eu ia exatamente fazer um, essa pergunta, porque assim, porque o seu trabalho não é uma representação da arte dita preta. Eu ia lhe perguntar essa questão: por que é que você escolheu, não é, a cor preta para suas bonecas? uhum. Foi teste, eu não sei te explicar os testes É, que eu fiz com as várias cores. Elas podem ser amarela, azul, vermelho e tudo, mas preta aqui, a cor preta é uma cor também, né? sim, A sim, gente tem a questão da cor de tinta. E eu sei que quando a gente vai trazer, por exemplo, para a sociedade, pessoas pretas e negras, tem ali uma questão social em cima delas, que a gente está falando, né, que também vai estar com a cor. sim, E antes disso, a gente racializou, né? O branco criou o racismo e a racialização do corpo preto, né? Então, aí sim, tem uma questão social aí muito, muito carregada, que o colonialismo piorou, a dominação masculina branca, principalmente, piorou. Então, a gente vai ter questões aí que vão estar entrelaçadas ou não, aí as pessoas que estão estudando mais bem e melhor do que eu podem talvez levantar a crítica melhor, para sempre vão aprender, mas assim, quando eu falei mais cedo que a arte ela se apropria de elementos que estão sim. ali sem a questão social. E quando tem a questão social, são os complexos que vão vir atrás. Por exemplo, se eu quisesse pintar, não tem a velha história de menino veste azul, menina veste rosa, É, sim, isso aí é questão social. Se eu quiser isso. pintar bonecas de azul e de rosa, por que que a azul vai para o menino, a rosa vai para a menina? Questão social também, sabendo que a gente existe cores antes, né? Entendo. As cores existem, os elementos da natureza existem. Uma vez um amigo me perguntou, porque também tem a crítica da questão da apropriação cultural. Eu não posso, por exemplo, reproduzir orixás. Quem vê, aí cada um vai ter livre para quem quiser caracterizar minha boneca como tal, tal, tal definição. Mas, por exemplo, eu não posso ir num terreiro de candomblé ou companhia, pegar um elemento e acrescentar na minha boneca, porque aí eu estou tirando aquele elemento ali daquela perspectiva religiosa cultural e botando nelas. Aí eu estou me apropriando do elemento, me apropriando do Sim. elemento afrocultural, digamos assim, ou então religioso, cultural afro-brasileiro ou religioso, certo? Isso daí não pode. Eu não posso reproduzir orixá porque eu não pertenço a religiões. Sim. Mas eu posso me apropriar de elemento, eu acho, né, de Mas você elementos pode, para por exemplo, fazer. pegar um búzio por exemplo, um búzio na praia e colocar nas suas bonecas. É isso que quer dizer, não é isso essa É diferença. isso que eu quero dizer, mas aí o Você que eu não pode pego. ir lá pegar, né, no local, Isso. entende? Eu vou fazer o chamado advogado-diabo, porque nem isso eu faço. Eu não pego elementos da praia, porque o que é da praia é dela. Sim, Mas não eu é pego só. elementos sintéticos, por exemplo, elementos Sim, sintéticos e ainda é. acrescento. Mas Pronto. eu não posso ir lá na conchinha, porque ela tem todo um elemento religioso, né? Passa Sim. por toda questão de ritual e tudo, pego, tiro de lá e trago para cá. Como o De lá europeu, por você exemplo. O fala, de europeu lá você fala, por exemplo, no terreiro. no terreiro, por exemplo. Né? Não Aham, na praia, é isso que eu quero dizer, não na praia, por exemplo. exato, também. É só E para. assim, na praia até que poderia, pelo seguinte, são elementos da natureza. Só Então, que é a isso. natureza também já perdeu tanta coisa que é dela, e Sim. para que eu vou lá na praia tirar a Aí já concha é e usar outra, aqui, né? é outra história. Eu só Já abri é esse outra coisa. parênteses aqui,
para que as pessoas que estão assistindo entendam essa questão um pouco, né, do que você usa e da questão dessa apropriação cultural. Por isso que eu estou fazendo essa diferença em relação a se pegar Sim. na praia ou se pegar no terreiro, né? Exato. Tem o Rodney William, que é um antropólogo, ele é maravilhoso, né? Sim, Ele é sim, babalorixá, que ele escreveu o livro exatamente falando sobre isso, sobre a questão da apropriação cultural. Teoricamente, todo mundo pode usar tudo, sendo que, historicamente, uma certa população precisou de certos elementos, né? Como as bonecas, que a mãe escrava costurava com resto de barra de tecido, de ser alguma coisa, e botava no cabelo do filho quando eles eram separados, né, sim. pela escravidão, para ela poder reencontrar ele com aquela boneca. Vai ter toda uma estrutura, né? Então, é, o certo seria não usar certo desses elementos, porque foram elementos historicamente com uma certa resistência àquela dominação que os escravizados, né? Hoje em dia tem até a questão de corrigir a terminologia, não são pessoas escravas, são foram escravizados. Então, por exemplo, o cabelo, né? O cabelo hoje em dia, o cabelo é chamado crespo, hoje ele é uma possibilidade, mas antes não é. E antes dele virar essa possibilidade, que ele é tornar-se, desculpa, vou corrigir, antes dele tornar-se essa possibilidade que ele é hoje, o que é que a gente cresceu ouvindo? É o cabelo ruim, é o cabelo pichain, é o cabelo não sei o quê. E aí hoje parece que tá, não se pode, a pessoa branca não pode Sim. acrescentar os dreadlocks, por exemplo, na cabeça, porque o dreadlock é uma pessoa branca usando um dreadlock, ela não vai sofrer baculejo e companhia da polícia, uma pessoa negra esmurrada, né? Então, isso daí é um elemento de luta, entendeu? Então, isso Sim. também vai estar falando um pouco da apropriação. Mas o E assunto é bem mais voltando, complexo. É. vamos voltar Mas, depois. assim, só para a gente continuar, Sim, esse assunto ele é tão complexo que eu penso assim, pronto, o próprio Rodney, ele fala, todo mundo pode, uma é, certa crítica, usar, né, com uma certa crítica e realmente, viu sim. aquele limite ali. Tá fazendo a representação de tudo, tá botando as bonecas, tu tem as pedrinhas e tudo, isso daqui tudo é sintético, não, beleza, mas não vá no terreiro de Candomblé tirar, porque não pode. Daria uma entrevista completa só com esse É, já dá assunto. outro, E ainda ia, já dá né? outro. Exatamente, já dá um outro, exato. E, sim, agora eu vou continuar a falar sobre as suas Continua. bonecas. Então, você pode falar um pouco sobre uma boneca específica. Aliás, antes disso, vou fazer uma outra Hum. pergunta. Por que mulheres? Não são mulheres, feminino, talvez. Pronto, Tem algumas que feminino. não têm os. Porque Eu acho que é elas assim. explique, Elas tá? têm talvez os elementos femininos que quem vê entende, né? Nós entendemos, eu acho que elas são. Elas me dominam, certo? Eu não Sim, sei te explicar, eu acho que tem também um lado espiritual que eu acho que eu fico mais na minha reserva para não expô-lo, mas elas não saem, eu costumo assim, elas nunca ficam do jeito que eu quero. Elas ficam do jeito que elas querem. E aí eu já me sim, fizeram essa pergunta no dia a dia, porque tu nunca fez um boneco. Assim mesmo, tu não sei, não tem paciência. Eu acho que a figura do masculino ela já foi tão e é tão imperiosa, né? Tão destacada que não vai ser eu, por toda a história que eu passo de vida que eu tenho atrás, não sei o quê, que a presença feminina me foi muito mais crítica e construtiva do que a presença masculina na minha vida inteira, né? Não vai ser eu que vou continuar fazendo, posso até fazer amanhã, mas elas ainda por enquanto não precisam dessa presença masculina com elas. Tá bom a sim. minha, Porque, né? Tá bom a minha presença. E aí, porque assim, o porquê, eu não tenho essa resposta do porquê. Diz assim, por que fazer elas em si, né? A não ser sim, aquela resposta que eu falei do início da conversa, que saiu daquela coisa assim. Estou com vontade de fazer alguma coisa, ninguém me viaja mais, está todo mundo em casa, não sei o que, tem um vírus que está aí, que estava no início, a gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã e por aí vai. Embora lá, fiz a leitura do livro, embora lá começar a fazer, começou como uma brincadeira, né? Fazer aqui para passar o tempo, e não vou utilizar do que foi utilizado até agora como estereótipo. Vou tentar fazer alguma coisa diferenciada. E aí assim vai surgindo, vai surgindo, vai surgindo. Se você quiser assim um porquê específico, porquê figuras femininas, né? Com essa releitura, acho que viria daí. Ela foi pouquinho a pouquinho. Eu não gosto muito da palavra guerreira, né? Porque guerreira é quem vai para a guerra. Mas sim, já que a primeira que eu fiz, ela veio da leitura do livro, a mulher pré-histórica era também uma mulher, o homem, desculpa, pré-histórico era também uma mulher,
se for para ter uma representatividade que seja daquela coisa assim da força, né? Da Sim. força feminina, da gente pensar coisas simples em que lá atrás, com certeza, o que a gente vai entender hoje como mulher e mãe, porque isso é construção social também, né? Não ficava na gruta esperando homem, pai, com essa leitura que a gente vai ter hoje, voltar da caça, o cara vai lá e morre comido pela caça, a mulher vai chegar lá, né? Aquela figura Sim. feminina, etc. Cala a boquinha aí, filhinho, para de chorar que o papai está chegando com a comida. Não vai, ela ia atrás. Os instintos, Sim. né? Enfim. E cada. Diga, você vai continuar, continue. Não, era isso. Sabe se eu respondi a pergunta, que eu dei uma viagem aqui, mas é Não, porque eu me lembrei respondeu disso sim. do livro, né? Do Respondeu. livro. Por que elas? Sim. Porque nasceu disso, como eu falei, né? Que vai misturar uma questão inteira, mistura as minhas emoções também, porque eu estava enlouquecendo em casa sem fazer nada, né? Sim. Covid, companhia, nanã. E a minha principal ideia, com todos os limites críticos que eu tenho, né, enquanto aqui a antropologia me bota em cima, é de não reproduzir estereótipo e de pensar que tem os limites da representatividade. Esse eu acho que é o que me guia. Aí, de Sim. resto, as pessoas que são, as mulheres que eu conheço, que são negras ou pretas, dizem é muito importante para quem vê essas bonecas, Com né? Então certeza. tem uma quem recebe as bonecas, eu envio as bonecas, né? Elas algumas às vezes como presente, né? Até então, como eu Sim. falei para você, eu faço por hobby e não para venda. Apesar de que todo mundo está dizendo que tem que vender, tem Sim. que expor, tem que fazer não E sei o que, não você sei o que precisa lá. expor, sim. É É, importante. eu vou fazer. E o pior que eu estou dizendo, você tem 4 anos, mas eu vou fazer. Você vai Mas fazer. assim, as pessoas a quem Espera. eu envio, por exemplo, elas têm uma questão de dizer que tem uma força, né? Uma energia boa. Sim. Então, é um trabalho feito com respeito, sem, por exemplo, tirar valor ou vantagem em cima, que isso também faz parte da crítica da apropriação, tá? Sim. O objeto vai ter aquela, quando você se apropria ali daqueles elementos. O europeu fez a vida toda disso, tá? Sim. Se apropria ali daquelas histórias, daqueles objetos, não sei o quê, enquanto que para aquela pessoa que teve aquele objeto tirado, a gente entende que os museus hoje abrigam aquilo, essas pessoas ali vão entender como um roubo. Isso aqui vai dar outra conversa, tá? E quem faz, quem fez, eu vou no museu daqui, as histórias são maravilhosas. A gente salvou. É Ainda tem a exato, né? história, parênteses aqui, não tem nada a ver, o mito do Branco Salvador. Mas, ó, É. fechei a boca, porque isso vai dar outro. É outro Enfim. programa. Outro programa não. É, outro. Entrevista. É uma Não, entrevista. conversa. É. A gente É tem outra direção de ter conversa. É. conversa. Estamos conversando. Exato. Mas você ia fazer uma outra pergunta em cima que eu Sim, cortei, desculpa. sim, não, porque o que eu queria saber, quando você está fazendo, confeccionando cada boneca, você tem, todas as vezes que você vai fazer, você tem uma inspiração específica, ou por determinada guerreira, ou por, entendeu, a determinada figura, ou simplesmente surge. Ou Olha, as duas coisas, né? Porque pode acontecer também isso. as É, duas coisas. Pelo seguinte, eu amo, por exemplo, Elza Soares. sim. Ela, para mim, é um grande desafio de eu pensar na Elza Ela é Soares e maravilhosa. em todas as Elzas do planeta Fume. E aí tem uma boneca aqui que eu fiz, eu terminei ela no dia que ela morreu. E aí eu nomeei ela a boneca Mulher do Fim do Mundo, que nunca Qual é? acaba. Pronto, a boneca que eu terminei no dia que a Elza Soares morreu foi essa. Tá vendo? Ó? Ela saiu um pouco mais, como é por dizer, sem tantas formas assim, vamos dizer assim. Enfim, eu acho que é isso que eu quero dizer. E eu tinha colocado esse bastão, as cores da Sim, LGBTQIA+, e eu estava ouvindo a música Mulher do Fim do Mundo, quando eu sim, terminei essa boneca. E esse, bom. Então, nesse caso, eu vou dizer assim, a boneca, a Elza Soares me influencia em tudo que eu faço, porque eu acho que eu aprendi a sair um pouco da rota do meu umbigo com as histórias de opressão das outras pessoas, e notadamente as mulheres negras, né? Que a gente sabe que tem toda. A Angela Davis vai falar uma coisa muito boa, que é quando essa mulher se movimenta, a mulher negra se movimenta, é toda uma estrutura social de dominação, né? De exploração que vai se movimentar com ela. Então, sim. a história da Elza Soares é uma das várias histórias que chega para gente e vai ter aquelas várias outras que não vão chegar nunca, né? Sim, é. E aí, enfim, a Elza Soares é uma pessoa específica, mas tem também sociedades matriarcais, por exemplo.
tem muita leitura aqui, né, que a gente tem na sociedade, nas sociedades onde você vê que a força da mulher, ou a força feminina, ela impera muito mais sem ser uma dominação, Sim. é como uma possibilidade. Então, aí depende. E aí, quando a gente tem, por exemplo, no ano passado, eu fiz algumas, todas, eu acho, vai ter a questão da luta política em cima. Quando no Brasil resgatam aquele projeto, né, que tem para impedir o casamento homoafetivo, aí eu pego com os textos que eu faço, deixa eu puxar aqui para vocês verem, eu pego e faço essa daqui, meio como para marcar. Suas bonecas são grandes, né? Não, elas têm 70 centímetros, mais ou menos. Ó. São Aí elas enormes. vêm as Ainda cores e todos, elas têm a questão, né, aí eu boto a bandeira, lindíssima. É. e aí a gente tem aquela questão, né, ela é uma expressão para mim que marca aquele momento histórico ali de luta contra o retrocesso, né? Porque o Estado está ali para garantir direitos iguais para todo mundo e não para impedir o amor e companhia, né? E aí essa Sim. daqui, por exemplo, não teve uma influência específica, senão, como sempre, política. Às vezes tem uma crítica, eu vou falar aqui para você uma coisa, que às vezes tem uma crítica das pessoas que falam que eu coloco muita cor LGBTQIA+ na boneca, né? Que não precisa. É óbvio que precisa. Precisa, E claro. se eu e aquilo que eu digo assim, tudo que eu faço, as minhas expressões emocionais estão aqui, mas tudo que eu faço também é política, né? Sim. A minha reivindicação e resistência política estão aqui. Porque se eu não fizer isso, aí eu vou falar da minha questão de passar pela opressão por ser um homem gay. Se eu não fizer isso, a homofobia me mata. Sim. Apesar de estar no meu local de privilégio que eu tô, né? Mas a homofobia me mata porque eu estou na perspectiva da opressão também. Entendo. É aquela velha história de você fazer assim, de você levar essas possibilidades. A arte LGBTQIA+, ela existe, assim como o amor LGBTQIA+, também existe, né? E eu acho que essas são uma das possibilidades da gente tirar, diminuir um pouco esses sistemas de opressão que estão aí, que mostraram para a gente que eles não acabaram, né? A gente está Sim. ali para combater. Os textos que tem nas redes virtuais, que eu chamo rede social de virtual, tá? Que escrevem, eles falam um pouco sobre isso e trazem o elemento da crítica, né? A gente refletir que o direito LGBTQIA+, o direito da mulher, direito da população negra, etc., das populações indígenas e etc., não são dados, são conquistados. E por serem conquistados, não são assegurados o resto da vida. A gente vai ter que estar o tempo todo para poder manter. Sim. Sim. E você pode falar, que você já falou de Elza Soares e daquela boneca que você fez, mas você pode falar de mais alguma boneca em específico, qualquer uma outra, né? Porque Posso. para quem esteja assistindo, para que eles saibam como é que é feito o processo, e é sempre bom, né? As pessoas que gostam de arte, que estão interessadas na Olha, questão cultural, na questão de luta e resistência, e vou tudo pegar junto, aqui, tô e tirando dessas relações. para mostrar a rainha para vocês. Ó. A rainha com acompanhante, tá vendo? Sim, Ela foi feita, eu achei interessante ela porque ela é um vidro de shampoo, né? Um vidro desse aqui que vocês acabaram de ver, sim, com a pequenina do lado, e ela meio que representa as mulheres de mão dada, né? Aí aqui uma sim, matriarca, talvez, e o que eu achei interessante quando eu fiz ela, que eu botei a coroa, é que as minhas amigas, né? Muita gente comentou que nunca tinha visto uma rainha preta. Por que nunca viu uma rainha preta? é. Né? E aí, então, assim, a pergunta fica aberta. Por que nunca viu rainha preta? E aquelas Por rainhas causa. pretas que foram todas violadas, Exatamente, né? exatamente. Então tem essa história e aí é É a forma como a interessante história porque, foi contada, né? exato. E aí quando a gente vai trazer isso para aquilo que você me perguntou um pouco mais cedo, o que é que a decolonialidade, a arte decolonial pode trazer? Exato, Resgatar essas outras narrativas da história. isso. A questão é como é que a gente faz isso, dando voz para aquela velha, eu esqueci a pessoa que escreveu o livro, o subalterno pode falar, né? Sim, Eu esqueci quem escreveu esse livro, mas o subalterno pode falar, e quem é esse subalterno que fala? Aqui na França, acho que é uma questão que pode estar ligada à arte e imigração, né, que é o que eu estou trabalhando agora. sim, Eu acho que vai ficar assim, uma crítica aberta. Quem é que pode fazer arte?
francês, estou na França, tenho que falar da França, vai poder fazer, né, o francês branco principalmente, o francês preto também, mas eu acho que ele vai estar ocupado naquele sistema de dominação, de opressão. Sim. Então, ali, alguém está ali oprimindo para que um certo sistema funcione. Porque aquilo que eu falei, em um dado momento, não falei hoje, falei antes com outras pessoas, vim para cá para limpar a bunda de menino, para carregar a lixeira, para limpar banheiro, para lavar a rua, para varrer a rua e para servir o cafezinho, pode. A partir dessa pessoa que... Aí eu estou falando imigrante ou a imigrante, não vou, Sim. né? Sim. Essa figura. A partir do momento que essa figura se torna diretor de empresa, aí não pode. Então, idem. Carregar a lixeira, limpar a casa dos outros, lavar banheiro, não sei o que, pode. A partir do momento que essa pessoa faz arte, não pode. Então, tá entendendo o peso de você perceber como é que a gente faz um certo resgate nessas representatividades, apesar das suas limitações, dessa perspectiva decolonial mesmo, né? E para a gente tentar resgatar e contar a história com outra narrativa. Sim. Entendeu? Sim. Entendi. Tenho certeza que todo mundo conhece a Rainha Elizabeth, mas ninguém vai conhecer uma rainha negra de qualquer país africano, por exemplo. Exato. Não precisa nem, além das nossas rainhas que a gente tem dentro da casa, que são também, né, o nosso modelo, mas assim, entendeu aí a questão social, né? Social e passa pela emocional e política. Sim. Elas não vão estar destranchadas, né? Sim. E aí a crítica que tem quando você critica, quando você pensa, o sistema não quer que você pense. Não. Porque se você pensa, você não vai se deixar ser dominado. Exatamente, né? Exatamente. Vamos existir, né, a isso. Me diga uma coisa, qual é a sua boneca preferida? Mas isso daí é uma questão interessante. Porque eu estava outro dia assistindo aqui em casa uma emissão de um escritor e ele escreveu tanto livro maravilhoso, assim, que você lê um atrás do outro, e aí perguntaram para ele assim, qual é o melhor livro, o seu livro preferido que você escreveu? Ele falou assim, olha, eu não sei, talvez vai ser aquele que eu vou escrever amanhã. Aí, para responder a sua pergunta, eu vou dar essa resposta. Eu não sei qual é a minha boneca preferida e eu acho que vai ser aquela que eu vou fazer amanhã. É interessante a sua resposta. Eu gostei da sua Sim. resposta. Bem interessante. Muito Então, bem. Leandro, nós chegamos ao final da nossa entrevista, conversa-entrevista. E eu agradeço a sua presença aqui. Espero que você retorne mais vezes. Nós já vimos aí que tem outros assuntos para a gente conversar, né? Podemos conversar sobre vários outros assuntos. Vou lhe convidar sempre. Sempre você é sempre bem-vindo aqui, né? No Terraço da Gente, tanto no site como no YouTube, né? Com as nossas entrevistas. Você está sempre presente. Eu espero que você esteja sempre presente com a gente. E Obrigado. Obrigada por falar da sua arte, obrigada por trazer assim todo esse processo para a gente, né? Estamos sempre aqui de portas abertas para você. Volte quando quiser. Obrigado. Eu queria só acrescentar para finalizar a nossa conversa. Eu queria apenas fazer uma homenagem a Julieta Hernández, a palhaça que foi assassinada, venezuelana. Ela estava no seu local de fala imigrante. E ela foi assassinada agora recentemente no Amazonas, no Brasil. E aí eu queria deixar registrado que essa entrevista, eu passei a semana toda pensando nela, e aí eu pensei numa música do Alceu Valença, que de certa forma ela morre, mas a palhaça não vai morrer nunca, que é o Leque Moleque, do Alceu Valença, que ele fala assim, eu só te peço que não mate o moleque que mora comigo, ele é feito de barro, é meu lado bandido, é meu lado palhaço, é meu lado doído. Eu queria dedicar para Julieta, que a palhaça morreu, mas os sonhos não morreram com ela. O programa será dedicado a Julieta. Obrigada, Leandro. Muito bem. E eu quero agradecer a todos, né, que nos assistiram. O programa vai estar disponível no nosso site, e no YouTube, aqui no YouTube, e também no nosso site, que é o www.terracodagente.com.br. Então, aproveitem também para fazer uma visitinha ao site e ver os nossos artigos. Tem poesias lá, não é, Leandro? Tem poesia minha, de Leandro, também. Tem artigos nossos, tem artigo meu, tem artigo de outros autores. Apareçam por lá, apareçam aqui também no YouTube. E muito obrigada e até o nosso próximo programa. Um beijo. Muito bem. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado. Até a gente. Até mais. Até mais. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.
tchau.